dia, queridos irmãos e amigos internautas, visitantes. Estamos mais uma vez nessa manhã para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E como estamos trabalhando com o tema sobre Deus, a doutrina de Deus. E falar sobre a doutrina de Deus, como eu coloquei, como o Rafael também tem falado e conversado com os irmãos, é um tema de grande responsabilidade e é um tema em que não tem como nós dizermos por um ponto final, né? Como eu tenho conversado e como eu disse na introdução, no nosso primeiro encontro, não há para botar um ponto final, não há como, porque Deus é Deus. E para a gente começar nosso estudo hoje, nós vamos começar orando, tá bom? Pai querido, na sua presença nós estamos. Nós te agradecemos pela sua graça, pela sua misericórdia. Senhor Deus, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos dá o fôlego da vida, porque o Senhor é o Deus Criador, como a lição vem trazer para nós. Peço que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando, que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, que esteja abençoando, Senhor, as vidas que estão aqui para ouvir, aos nossos alunos, Pai querido, e que possa trazer o consolo, o conforto, também a orientação e a iluminação do Teu Espírito, Senhor, para compreendermos as verdades da Tua Palavra. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, como todos sabem, meu nome é Simone. Somos a Primeira Igreja Batista de Campo Grande e nós temos estudado a doutrina de Deus e temos usado como base, eu sempre gosto de fazer isso, né? A revista Compromisso, a doutrina de Deus. E é o que nós vamos trabalhar até o finalzinho de outubro com esse tema. Aqui na nossa escola, nós temos tanto o compromisso, o currículo convicção, como o currículo crescimento. E a nossa lição hoje, ela tem um texto dela básico, o texto dela é baseado em Salmos 104. O livro de Salmos, ele é um livro em que nós temos bastante autores. Ele é um livro em que é conhecido como cânticos, porque são louvores de adoração a Deus. E nós temos vários tipos de cânticos. E este aqui é um dos cânticos em que exalta e engrandece a Deus. Exalta e reconhece Deus como Criador, como sustentador, como aquele que mantém a vida e que criou todos os seres e todas as coisas e que dá o sustento a essas coisas que ele criou. E o salmista, ele vai estar louvando e bendizendo a Deus. E a autora da nossa lição, ela escolheu o Salmo 104. Mas nós vamos estar passeando por outros textos também, ok? E com isso, o objetivo é compreender que toda a criação foi feita para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Esse é um dos primeiros objetivos quando a gente estuda essa lição. Que nós possamos compreender que toda a criação foi feita para a honra e glória do nosso Senhor Deus. O segundo objetivo é compreender que, como eu falei, Deus sustenta a vida de todos que criou. Pode parecer que não, né? Que algumas pessoas vão dizer, não, é do meu trabalho, mas Deus nos dá o sustento. O que significa isso quando no Salmo, no texto, tem essa fala em vários momentos? Significa que Deus deu condições ao homem, quando ele criou um homem, quando criou a terra, quando criou a vegetação, quando criou as árvores, quando criou os animais, de tirar o sustento da própria terra, tá? Reconhecer o Senhor Deus como Criador, sustentador, governador de toda a vida. Então, são esses três objetivos quando nós paramos para pegar e que pensar um pouquinho, né? Deus sendo Criador, Deus é Criador. E então nós temos esses objetivos como foco no nosso estudo de hoje. O texto básico, o texto áureo, é tirado de Salmo 104 e diz assim, Salmo 104, versículo 31. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Algumas versões vai estar dizendo de uma outra forma diferente, né? Nós temos algumas versões dizem assim, a glória do Senhor seja para sempre, exalte o Senhor por suas obras. Seja a versão NVI, a versão revisada, o texto traz a exaltação de glorificar a Deus para sempre por tudo que ele fez.
Essa é a ideia desse texto áureo, essa é a ideia que nós temos no versículo de hoje, Salmo 104, versículo 31. E antes de nós começarmos a conversar um pouquinho sobre os tópicos da nossa lição, eu gostaria de perguntar aos nossos irmãos que estão nos assistindo, e você pode escrever aí no chat, tá? Eu queria perguntar aqui, né? Eu sei que é difícil, pode ser uma pergunta muito fácil, mas às vezes a gente no nosso dia a dia, na correria que nós temos, acorda, bota filho para estudar, ir a trabalho, serviço de casa, o dia inteiro no home off aqui, trabalhando pela internet, e aí você acaba não tendo tempo de parar e ver a natureza. E eu pergunto, quando você observa a natureza, quando você consegue fazer isso, o que mais te impressiona? Você já parou, né? Quando você acorda de manhã, que você contempla, a primeira coisa que você vai fazer, né? A gente tem as coisas que nós fazemos, que são os hábitos de higiene, mas quando você acorda, você tem, por acaso, a curiosidade de olhar como está o tempo, e olhar a natureza, e ver como está. Por que eu pergunto isso? Porque a palavra de Deus vai dizer, e nós citamos esse texto bíblico, que os céus proclamam a glória de Deus. Que Deus, na sua revelação geral, através da sua criação, ele se revela. E, sabe, às vezes no nosso dia a dia, a gente nem consegue nem parar para olhar o céu, seja no amanhecer, seja no entardecer, seja no anoitecer. E eu não estou falando aqui de você ficar cultuando, né, adorando, porque está muito isso na moda ultimamente, né? As pessoas ficam lá, aplaudem o sol, aplaudem aquela lua cheia, aquela lua nova que eles colocam, sabe? Eu não estou falando disso, eu estou falando de contemplar a grandeza do que Deus fez para mim e para você. No nosso dia a dia, às vezes agitado, serve como um bálsamo. Quando você para e você olha, e você vê a natureza, e você vê os pássaros, e você vê o céu, e você vê o mar. Não sei qual é a visão que você tem, eu não sei qual a oportunidade que você tem, de onde você está, que você possa olhar para a natureza, mas o quanto que isso é grandioso. Pelo menos para mim, eu tenho muito desse hábito. Para mim, eu gosto sim, seja no amanhecer, ou seja no entardecer, ou seja à noite, eu paro para ver como está e poder contemplar aquilo que Deus criou. Poder contemplar aquilo que Deus fez para mim e para você. E que aquilo foi bom, como diz a palavra de Deus. O quanto que é bonito, às vezes, quando aquela lua está muito nova, está cheia, né? E quanto é bonito a gente ver a iluminação, a grandeza do que Deus fez para mim e para você. Isso serve como um bálsamo, porque a gente sabe do Deus que criou, do Deus que fez todas as coisas. E na correria ou no estresse do nosso dia a dia, às vezes a gente esquece disso. E se você, meu querido irmão, amigo, pare um pouquinho, olhe para a criação, olhe para aquilo que Deus fez, perceba quanto que isso acalma, o quanto que isso traz uma tranquilidade no sentido de poder ver a grandeza de Deus, de poder ver o quanto que nós temos alguém que cuida de nós, sabe? E é isso que traz para mim quando eu paro, que eu olho, quando eu tenho uma fotografia da natureza, não precisa ser só o céu, a terra, o mar, os animais, as plantas, as flores, elas fazem parte da natureza. E nós é muito agradável aos olhos poder ver uma boa foto, uma boa imagem, seja de um animal, seja de um peixe, seja de algum movimento que a natureza fez ou de algum animal que fez. O quanto que é bonito aos nossos olhos a gente poder ver uma boa fotografia. O quanto que isso traz algo que nos remete, nos leva à imaginação e nos traz, sim, uma paz, nos traz, não no sentido uma paz, que eu quero dizer, traz um bálsamo diante da agitação do nosso dia a dia. É como se refrigerasse a nossa mente dos problemas e das dificuldades. Vale a pena. Por quê? Porque Deus fez isso dizendo que era muito bom. Deus disse tudo o que ele fez. E ao final da manhã, do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia, e viu Deus que era bom. E realmente era bom. Então, começa a nossa introdução falando, já que a gente está falando de criação, e Deus criou a mim e a você, mas Deus criou a natureza. Então, o quanto que vale a gente agradecer a Deus, porque o salmista vai fazer isso. Ele engrandece e ele bendiz o nome do Senhor. Quando ele olha para tudo que Deus foi criando, ele vai fazendo, elencando algumas coisas aqui que Deus criou e que Deus sustenta. E ele vai louvando e glorificando a Deus. E isso é, para mim e para você, um ponto de saber que nós precisamos louvar e glorificar a Deus por aquilo que ele criou para mim e para você. Então, a gente parte desse princípio.
quando a gente começa a pensar na criação, nesse Deus que criou. Nós temos Salmos 24, versículo 1 e 2, que vai dizer que o Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e o que neles vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e formou sobre as águas. Jó, Jó na conversa do diálogo com Deus, né, no livro de Jó, e lá no finalzinho, Jó começa a responder, Deus começa a responder a Jó todas as indagações de Jó. E o texto bíblico vai dizer assim: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Deus conversando com Jó. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E aí o texto de Jó 38, capítulo 38, vai seguindo e vai até o 41. Deus mostrando para Jó a grandeza do seu poder, Deus mostrando para Jó que ele é o Senhor, o Criador e o sustentador. Se você não leu, leia os capítulos de Jó, complementando o texto de Salmo 4, que você vai ver, Salmo 104, que você verá o quanto que o poder de Deus, a grandeza, mas também o cuidado, o detalhe de Deus para mim e para você na criação. Então, a gente parte desse princípio. Quando a gente está estudando aqui a lição, essa lição é bem grande, ela tem 6 tópicos, é um desafio para mim, que eu gosto de falar muito, né? E eu vou procurar não falar muitas coisas, mas essa lição traz 6 tópicos. O primeiro tópico da lição, ele vem falando do esplendor de Deus Criador. E esse primeiro tópico, ele vem trazendo os versículos de Salmo 104, de 1 a 5. E eu vou aproveitar para ler com os irmãos. Vai ter alguns trechos do Salmo 104 que eu não vou conseguir ler com os irmãos, porque são textos que vão ser trechos maiores. Mas esses trechos menores que nós estamos introduzindo, eu vou conseguir ler para os irmãos. Então, a autora, ela separou os primeiros 5 versículos de Salmo 104. E ela fala assim, o salmista, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevisto de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada. Torna as nuvens para o teu carro e voa nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. E aí eu Simone, estou pontuando o versículo 5 do Salmo 104. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. E faço uma alusão ao texto que eu acabei de ler, de Jó 38, versículo 4, que diz: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? E aqui no texto que a gente leu, no salmista, ele vai dizer: lançastes os fundamentos da terra para que não vacile em tempo nenhum. A palavra de Deus, quando a gente começa a ler lá o livro de Gênesis, ele vai falar de que a terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e Deus começou, dali, a criar o mundo. Dali Deus criou os alicerces, digamos assim, né? Para que a gente possa compreender. Do nada Deus criou algo. E por isso que nós entendemos, nós cristãos, que Deus, ele é criador. E sim, entendemos a doutrina ou a questão da criação. Porque não foi de uma explosão, não foi de uma evolução. Ainda que nós, ao longo do tempo, possamos mudar algumas características físicas, Deus criou a terra do nada. Deus trouxe vida. Deus trouxe uma existência a algo, porque Ele está acima disto, por Ele ser Deus. E nós conversamos isso na introdução, Rafael falou um pouco na lição da semana passada, mas nós precisamos, nesse momento aqui, entender que a natureza por si só, ela emoldura e destaca a grandiosidade das mãos do Criador. Nesse esplendor de Deus Criador, por que esplendor? Porque Deus, ele criou com todo cuidado, com todo detalhe, com grandiosidade. Quando eu olho para a natureza, como eu falei para vocês,
o prazer que eu tenho de, sim, não deixar de passar um dia sem olhar e agradecer a Deus pelas coisas, mas de também olhar a natureza e observar e contemplar a grandiosa mão de Deus naquilo. Por quê? Porque é louvar e exaltar a Ele, é esse esplendor que Deus, como Criador, trouxe para mim e para você, que somos pecadores. E não tem como, a natureza, sim, ela traz uma beleza, uma paisagem singular, porque é o detalhe e o cuidado de Deus para mim e para você. Deus criou todas as coisas e, por último, criou um homem. Deus deixou tudo organizado. Nós conversamos isso quando falamos sobre Gênesis. Deus deixou tudo para um homem cuidar. O cuidado que Deus teve no momento de criar todas as coisas. E aí, Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, com relação à questão da criação e com relação a essa manifestação da majestade, da glória de Deus, do poder de Deus, de que existe sim Deus Criador. Paulo, em Romanos 1,18, ele vai dizer assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, nós falamos sobre isso na introdução, né? No primeiro encontro que tivemos, atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E aí Paulo ele começa a elencar algumas coisas que os homens têm feito, como pecado, mas ele começa dizendo isso aqui: olha, não tem como eu dizer para vocês que você é inocente, porque Deus, na sua grandiosidade, na sua grandiosidade na criação, ele mostra para mim e para você, por meio das coisas criadas, os seus atributos, ele mostra o seu poder, a sua natureza divina. Então é por isso que o salmista ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Tu és grande, tu és magnificente, tu és sobretudo vestido de glória e majestade, porque ele começa a exaltar a Deus ao olhar para a natureza, essa natureza que pertence a ele, essa natureza que proclama ele e que mostra o seu poder e o seu cuidado. E aí a lição, a autora, ela vem trazendo isso, a importância de nós como cristãos entender e louvar a Deus e engrandecer por isso. Eu não sei como você realmente vive a sua vida, mas é importante você reconhecer a grandiosidade de Deus, a magnificência, grande poder de Deus e o seu cuidado ao criar todas as coisas para mim e para você, né? E é muito interessante, porque Paulo ele vai dizer, por conta disso, nós somos indesculpáveis. Eu não conheço, nunca ouvi falar de Deus. Não tem como. Não tem como não você olhar para a própria criação, que é isso que Paulo está querendo dizer, e dizer que não existe um Deus com toda a sua grandeza, com todo o seu poder. E não só o Salmo 104, mas o Salmo 105, salmos mais adiante aqui no livro de Salmos, tem vários que vão falar da grandeza e olham para a natureza, para as coisas que Deus criou, e fala sobre as estrelas, e fala sobre os astros, e louvam e exaltam a Deus, que Deus chama pelo nome, porque Ele criou. E só Ele pode fazer isso, porque foi criado por Ele. Então, o esplendor de Deus Criador. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, a nossa autora, ela coloca o Criador, governador, sustentador da vida. Tanto o segundo tópico quanto o terceiro tópico, eles são um pouco parecidos, porque eles vão trazer para mim e para você, leitor e estudante da Palavra de Deus, eles vão trazer ele elenca algumas coisas do que Deus preparou, e quando ele prepara, ele dá forma de sustento também. Então, dos versículos 6 até o versículo 11, e depois do 11 até, se eu não me engano, o 17 ou 20, a gente vai perceber que ele criou determinada coisa, daquela coisa que ele criou, traz água, traz alimento, traz vida, traz sustento. E por isso a autora ela elenca isso, criador, governador e sustentador da vida. E diz assim, eu vou ler para os irmãos, dos versículos 6 até o versículo 11. Diz assim: tomastes o abismo por vestuário e cobristes as águas, ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram-se os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar as fontes nos vales,
cujas águas correm entre os montes e dão de beber a todos os animais do campo, e jumentos selvagens matam a sua sede. Então, olha aqui, o salmista ele vem falando, mais uma vez, dos fundamentos, mas ele também vem falando do poder, da autoridade de Deus, porque ele vem falando com a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bater em retirada. Ele faz uma alusão do poder e da autoridade de Deus nesse momento da criação, de que todas as coisas foram criadas pela sua palavra, né? E pela ação da sua voz, e não há como é que eu vou exemplificar para que a gente possa entender? Não tinha como não fazer, não tinha como não acontecer. E o salmista começa a louvar e exaltar a Deus pela sua autoridade como governador, como sustentador, e ele termina que a autora, ela parou no versículo 11, e ela vai dizer, né, que das fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, ou seja, dá sustento. Eu e você precisamos de água para nos mantermos em pé. Biologicamente falando, você sabe que o nosso corpo é muito mais água do que qualquer outra coisa. Então, às vezes, a gente pode ficar sem comer, mas ficar sem beber água, que traz vida, que nos mantém e nos sustenta, é muito mais prejudicial ficar num jejum completo, né? E não estou falando de um jejum que você vai fazer um exame de sangue, estou falando de um jejum que às vezes as pessoas querem fazer sem beber um líquido, sem beber principalmente a água, porque você vai ter prejuízo para você, o seu corpo vai começar a padecer. Nós precisamos da água como sustento para a nossa vida, tanto eu e você como os animais também precisam disso. E Deus aqui, né, ela começa o versículo 11, depois do 11 em diante, ela começa a falar de algumas coisas que Deus fez, e nós já vamos entrar nesse assunto, e ela vai dizendo que fez isso para que tenha isso. E ela começa a partir do 11, né? Lá dos montes da água, ela desce e dá de beber a todos que estão no campo, a todas as pessoas. Então, ela se remete a isso, que pelo poder da sua palavra e pelo sustento, porque a água traz sustento, a água traz vida. Ela traz vida não só para me sustentar, mas ela traz vida. A vegetação precisa de água para crescer, precisa de sol para crescer, mas precisa de água para crescer. Né? Nos locais mais áridos, onde a gente tem poucas coisas de vegetação, algumas vegetações são próprias para locais áridos, mas a gente precisa de água para viver. Eu achei interessante essa alusão, e ela começa falando disso. Então, além de criar, a lição vai falar isso, além de criar e controlar todas as coisas, porque aí ele começa a falar, né, essa autoridade, ela começou falando sobre isso, essa autoridade, lançar esses fundamentos pela tua voz, pela tua repreensão. Então, além de criar e controlar todas as coisas, ele dá e possibilita sustento à vida de todos que criou. E eu lembro de Mateus 6,26, no discurso de Jesus lá no Sermão da Montanha, chega um momento que ele vai falar, né? Ele diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Mateus 6, versículo 26. Jesus lá, no sermão dele, ele vem trazendo... No contexto é quando Jesus começa a falar que as pessoas se preocupam com algumas questões da vida, e aí Jesus ele começa a falar, olha só, Deus sustenta as árvores, Deus sustenta os lírios do campo, a erva ali, e vocês não têm muito mais valor do que isso, que Deus permite que tenha, e vocês que são seres humanos, que é a obra-prima da criação, no sentido de que glória e de honra o coroais, porque Deus nos criou para cuidar de todas as coisas e para louvar e engrandecer o seu nome, e a lição vai falar isso também aqui no final. Jesus ele traz isso, lembra disso? Olha as aves, e o quanto que Deus cuida disso, elas têm sempre um mantimento, o que quer dizer o seguinte, eles têm sempre um mantimento. As aves, elas têm aonde se alimentar. Será que você não tem muito mais valor? É essa a indagação que Jesus está trazendo. E aí eu faço essa ponte com a questão do Criador, governador e sustentador. Porque é isso, Deus tem sustentado o mundo, porque Ele lançou os fundamentos, porque Ele esteve presente, porque Ele está presente. Pode parecer que não, embora o mundo tenha sofrido por causa... O mundo, quando eu falo, é o planeta. Nesse momento, o planeta sofre por conta do pecado do homem, o planeta sofre por conta da desobediência do homem, mas Deus ainda sustenta todas as coisas. Porque a palavra de Deus vai dizer isso para mim e para você. Vai existir um momento que isso vai deixar de existir, mas ainda não é o momento. E o momento em que eu e você vivemos é o momento em que podemos olhar
e exaltar a Deus por ter criado o mar, as árvores, o fruto, os animais, porque pela sua palavra todas as coisas foram criadas. E por conta disso, eu e você temos o sustento do nosso dia a dia. Você pode não trabalhar na lavoura nem na agricultura, mas se você tem um alimento que você recebe é porque veio disso. É desse sustento que nós estamos falando, que a palavra de Deus tem falado, e que o salmista aqui, começa agora do versículo 12 em diante, ele encara alguns tipos de sustento. E não dá para a gente falar todos. O terceiro tópico da lição, ele traz para a gente o seguinte tema. Eu não sei quem tem a revista, né? Mas quem está com a revista pode nos acompanhar. Diz assim: o Criador que dá propósito a tudo. Salmo 104, 12 e 15. Como eu disse, ele começou falando da água que dá a beber para os animais, né? Que tem como matar a sede dos animais. E aí ele começa a elencar aqui do 12 até o 15 algumas situações em que existe para que eu e você tenhamos o nosso sustento. É interessante... eu estava lendo um texto e diz assim, esse texto falando justamente sobre essa questão do sustento, da criação, do que Deus ele põe os limites nas coisas, que ele sabe de todas as coisas. O Salmo de Isaías 40, 12 diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Diz que o universo inteiro, ao mínimo, quando comparado a Deus, o poderoso Criador, em toda a criação é encontrado requintes de perfeição e sabedoria de Deus, porque é esse sustento. E aí agora, dos versículos 12 até o 15, a autora, ela chama a atenção a mim e a você sobre que aquilo que Deus criou deu um propósito. E eu vou ler o texto e depois nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, para a gente poder fazer realmente essa ponte desse propósito. Deus que criou, que dá o sustento, esse sustento deu um propósito. Por que tem a árvore para isso? Por que tem o animal para aquilo? Né? E aí eu vou ler aqui, vamos continuar. Salmo 104, 12 até o versículo 15. Diz assim: junto delas, terminamos com o versículo 11, né? Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Eu estou lendo, mas isso aqui é uma canção, tá, gente? Do alto da tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto das tuas obras. Faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Aí ele começa a dizer, né? O salmista começa a exaltar e perceber que aquilo que Deus criou, e que nós vamos ler lá em Gênesis, foi criado para ter o sustento meu e seu com um propósito. Então ele dá aqui a ideia que os animais têm a relva, para nós, do fruto da terra, nós temos o alimento, o vinho que alegra o coração, porque nós temos a videira, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças, né? Então, a oliveira ela vai produzir oliva, e aí dali a gente produz uma matéria-prima que vem do óleo, do azeite, né? Que a gente chama de azeite, mas é como se fosse algum tipo de óleo. E aquilo, muitas das vezes, a gente sabe que no Novo Testamento havia alguns óleos que eram medicinais. Eu não vou aqui dizer para você que óleo era para isso, que óleo era para aquilo, mas a gente sabe que eu e você hoje, a gente tem muito remédio químico, né? Muita coisa química produzida, mas existem na própria natureza uma forma de a gente ter uma qualidade melhor de vida, no sentido não só de alimento, mas também no sentido de saúde. Então, tem sim algumas ervas medicinais, tem sim alguns óleos que foram produzidos e que, na época de Jesus, até muito antes disso, eles faziam uso dessas coisas. Não havia essa questão química que eu e você temos das grandes farmacêuticas. Então, a gente tinha da natureza. Era a natureza que tirava os recursos, não só para o alimento, mas também
para manter a saúde do corpo. E o óleo, ele não só protegia a pele do sol, né? Quando a gente tem textos no Velho Testamento que fala, né, do óleo que passa pela cabeça, desce pela barba, passa pelo corpo, no sentido de unção, mas também no sentido de proteção, né? O óleo também era usado para proteger, para hidratar a pele. Então, é só um exemplo básico e simples, muito simples, que eu estou usando nesse momento com os irmãos, para compreender que de uma árvore ou de outros tipos de vegetação, o homem podia tirar não só o seu sustento, mas também o cuidado, né, para a sua saúde. Caso uma questão medicinal, né, que a gente poderia dizer assim dessa forma bem simplista, mas algo medicinal. Então, Deus criou as coisas e deu um propósito. E isso está muito claro lá em Gênesis capítulo 1, como eu falei com os irmãos, para a gente poder fazer essa ponte. Gênesis capítulo 1, os versículos 11 e 12, eu não vou ler todos, e os versículos 29 e 30. Então, os versículos 11 e 12 diz o seguinte: E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Os versículos 29 e 30, ele diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve a tarde e a manhã do sexto dia, versículo 31. Então, fazendo uma ponte, um pequeno trecho do texto de Salmo 104, que a nossa autora colocou, da revista, quando ela começa a dizer que esse propósito de Deus estava lá em Gênesis. Quando Deus criou todas as coisas, ele deu um propósito. Não só da grandeza e da grande majestade de Deus, do seu poder, mas do seu cuidado. E esse sustento, sim, esse sustento é o cuidado que Deus tem comigo e com você. Porque se eu tenho vestimenta, porque se eu tenho um alimento, é porque tem animais, porque tem algum produto que vai fazer com que chegue até mim em forma de um vestuário, em forma de um alimento, em forma de algum outro tipo de produto. Porque é da onde Deus deu para o homem tirar o sustento. E Deus deu inteligência ao ser humano, Deus deu capacidade ao ser humano de cuidar e de produzir as coisas também. Essa inteligência, essa criação do homem, não é igual à questão de Deus. Deus do nada fez todas as coisas por ele ser Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Esteve presente, está presente entre nós. Eu e você temos a capacidade e a inteligência, potencialidades e habilidades para criar algumas coisas diante daquilo que Deus deu para mim e para você. E é esse cuidado que a gente vai falar de mordomia, né? Isso é uma mordomia. Né? A mordomia de cuidar das coisas que Deus nos deu. Somos mordomos, como servos de Deus, nós somos mordomos. A gente fala do mandato cultural, do mandato social, do mandato espiritual. E é esse mandato que Deus deu para mim e para você de cuidar da terra, né? De tirar da terra o seu sustento, mas também de cuidar não dela e de cuidar dos animais também. Isso foi uma autoridade que Deus deu para mim e para você, como seres humanos. Então, esse Deus que criou todas as coisas no seu esplendor, na sua autoridade, ele também dá um propósito para tudo que criou. Não foi a ermo. E por isso que eu tenho literalmente muita dificuldade desde o princípio, né? Mesmo de quando criança, de aceitar essas teorias que existem, porque existem, são teorias, né? Que vão falar da evolução e de algumas outras, porque existe um objetivo. Deus fez um objetivo. Não foi algo que começou acontecendo e foi acontecendo e por um acaso deu no que deu. Chegou no que chegou. Não, não foi sem propósito. Houve um propósito. Porque Deus tem um propósito.
E no final da lição a gente vai falar sobre isso. Esse propósito de glorificar a Ele, de exaltar a Ele e de proclamar as suas verdades. Mas a Ele deve ser essa glorificação, porque é Ele que criou todas as coisas. Então Deus tem um propósito em todas as coisas. Eu acho muito difícil, eu tenho realmente essa dificuldade de entender, né? Porque aí o texto vai falar, as aves do céu têm onde repousar, a relva, os animais têm a relva, o homem tem como produzir. Então, isso é o que Deus deu para mim e para você, como mordomos daquilo que Ele criou. Infelizmente, por conta do pecado, o homem, ele não tem sido um bom mordomo das coisas que Deus criou. E aí a natureza ela tem sofrido, né? E quando eu falo natureza, eu não estou falando só o planeta Terra como um todo. Eu estou falando dos animais, eu estou falando de tudo, e até o próprio ser humano. Né? Lugares que são extremamente muito mais quentes, lugares em que o frio tem ficado mais extenso. Isso, essa que eles chamam, essa questão climática que tem acontecido, é por conta do pecado do homem de não saber administrar aquilo que ele criou, que Deus criou para mim e para você. Tá? Então, é preciso entender que tinha um propósito, não foi do nada, não foi do ermo, não foi, deixa acontecer e vamos ver o que vai dar. Não. Deus criou o mar, fez a separação, os animais que estão no mar, os animais que estão no céu, os animais que estão na terra. A vegetação, ela tem um propósito que foi criado, não só para glorificar a Ele, mas também para trazer sustento para mim e para os próprios animais. Né? Os animais, eles também têm o seu sustento tirado também da cadeia alimentar, aquilo que a gente aprende tanto quando a gente estuda um pouquinho sobre esse assunto. Então, Deus, com o seu cuidado, no seu carinho, tem nos dado sustento e tem nos dado também a responsabilidade, porque o texto de Gênesis vai falar mais adiante sobre isso, de mantermos esse cuidado com a criação dele. O quarto tópico, ele diz o seguinte, o quarto tópico, o Criador pôs tudo em seu devido lugar, Salmo 104, 16 a 20. E aí também vai elencar algumas coisas aqui, né? Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganeses. Fez a lua para marcar o tempo, e o sol conhece a hora do seu acaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Sabe o que é interessante? Ele teve um propósito, mas também tem um local. Na verdade, a palavra local, quando eu falo devido lugar. O que eu quero dizer com isso? Que na criação de Deus existe uma ordem. Existe dia e noite. Existem seres que são da noite, existem seres que são do dia. Eu e você, biologicamente falando, precisamos dormir. Existe, se eu não me engano, a palavra, para que eu não fale errado, é um ciclo que nós temos, que é o ciclo circadiano. Eu e você precisamos ter a hora de dormir e a hora de levantar. Neurologicamente falando, quando começa a escurecer, o cérebro vai produzir um determinado elemento químico, uma determinada substância, em que vai fazer com que eu vá sentindo uma vontade de dormir. Isso é biológico. Deus criou o ser humano e alguns animais para dormirem à noite. Em contrapartida, criou outros animais para usarem da noite para poder fazer ter a sua vida. Né? Isso é algo biológico, que está em mim e que está na criação. E é interessante porque a autora, ela vem falando, tudo tem o seu devido lugar e tudo tem o seu devido momento. E ela elencou aqui, né, dividiu do versículo 16 até o 20, mas o 21 vai falar, os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis, ou seja, existe uma ordem. E essa ordem, queridos, essa ordem parece que está meio que, como eu falei, é biológica, está intrínseco em mim e você. Se você luta contra isso, passa uma noite sem dormir, passa 2 noites sem dormir, e você vai ver como o seu corpo fica. Por quê? Porque existe uma ordem.
Eu e você não fomos feitos para ficar acordados a noite toda, até que possamos ficar por um acaso, por um momento, mas não fomos feitos para viver à noite e dormir de dia. Biologicamente falando, isso traz consequências. Porque existe essa ordem, sabe? E é isso que o salmista vem falando e que a autora da nossa lição, ela pontua. Tudo está no seu devido lugar. A disposição onde todos eles foram organizados nos revela que, além de um propósito, todos temos nosso lugar para a nossa existência. E é isso que esse trecho, né? Essa frase que eu acabei de falar, na verdade, essa oração que eu acabei de falar, ela está na revista, em que a autora vai falar disso, que tudo foi organizado de uma forma tão peculiar e interessante. Existe o que algumas pessoas falam, quando eu fiz a introdução sobre a doutrina de Deus, eu evitei falar alguns tipos de argumento que nós temos, e nós temos alguns argumentos. Esse é um argumento bastante interessante. Quando fala de Deus como Criador, o pastor Carlos Elias, na apostila sobre quem é Deus, ele colocou esse argumento, não colocou só esse, colocou outros argumentos. Esse é um dos que eu vou estar citando para os irmãos. Se chama o argumento teleológico. Esse argumento admite ser expresso em forma silogística. Um desígnio pressupõe um designador. Por toda parte, o mundo exibe marcas desse desígnio. Portanto, o mundo deve sua existência a um autor inteligente. E aí o Charles Hodge, ou Hodge, né, que disse isso. Este argumento é praticamente uma extensão do anterior. E aí é um outro argumento que está elencado na apostila do pastor Carlos Elias. Ele mostra que o mundo, ao ser considerado sobre qualquer aspecto, revela inteligência, ordem e propósito, denotando assim a existência de um ser sábio. O argumento teleológico também é bastante conhecido como argumento do designer. Declara que um desenhista deve existir no universo e que todas as coisas vivas exibem marcas de um plano em sua ordem, consistência, unidade e modelo. Eu acho muito interessante porque quando eu paro para observar essa ordem que eu e você temos, essa ordem biológica que eu e você temos e que os animais também têm, e que a vegetação também tem, existe o fruto, dá o seu fruto na estação própria, a vegetação tem a época da maçã, tem a época do morango, tem a época da manga, tem a época da jabuticaba. Apesar do homem ter criado produtos químicos para que acelerasse isso daí, e assim, particularmente, a fruta não fica para mim, né? Eu gosto muito de manga, gente. E quando eu compro manga que não está na época dela, não é o mesmo gosto para mim. Particularmente, por eu gostar de manga, eu tenho na minha memória quando eu subia no pé de manga quando criança e pegava a manga para chupar. Aquela manga do pé. O gosto é totalmente diferente da manga que hoje, nossa, fica um ano inteiro. E a gente sabe que não é um ano inteiro, né? O morango, que é bem docinho, quando ele está na sua própria estação, é diferente. Porque isso é uma ordem. E acho interessante esse argumento, eu estou pontuando para os irmãos, eu trouxe para os irmãos, e eu trouxe, gente, bem simples mesmo, mas esse argumento vai falar justamente disso, que existe esse design, né, que tem, porque tem, a beleza da natureza. Olha quantos verdes nós temos na natureza, verde escuro, verde claro, verde musgo, vários tipos de tonalidades de verde, vários tipos de tonalidade de flores amarelas, de flores rosas. Essa grandeza, essa beleza, essa singularidade. Gente, existe alguém que o fez, com amor, com cuidado. E existe uma ordem. Existe uma ordem que tem mais flores em determinadas estações do ano. E aí esse argumento teleológico, ele vai falar disso. Que existe um universo e que todas as coisas vivas exibem marcas de um plano em sua ordem, consistência, unidade de modelo. Eu vou dizer que não só as coisas vivas, porque quando você pega algumas pedras, né, não só lá bruta, mas existem alguns tipos de rocha que são diferentes. O granito diferente. Então, isso é a beleza e grandiosidade de Deus que a autora vai trazer para mim e para você nesse tópico 4,
que tudo está no seu devido lugar, de como deveria estar. Porque Deus fez as coisas sabendo o que estava fazendo, e nessa grandiosidade e beleza dele. O nosso quinto tópico é: o Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. E aí, os versículos de Salmo 104, do 21 a 30. Esse eu não vou estar lendo com os irmãos. Os irmãos podem estar lendo na sua Bíblia, acompanhando depois. Então, ela vai dividir que Deus criou todas as coisas. Até o momento, nós vamos ver a grandiosidade da natureza, do poder, da autoridade de Deus, do cuidado, do sustento, de tudo no seu devido lugar, da nossa responsabilidade. E agora, essa responsabilidade precisa ser com sabedoria. Por quê? Aí eu separei aqui o versículo de Gênesis 1, 26, que diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem entre o chão. Gênesis 1, 26. Gente, Deus deu a mim e a você a autoridade, a responsabilidade de estarmos cuidando de toda essa criação com a sua beleza, de toda essa criação com a sua singularidade, né? Uma flor é diferente de outra. Eu não sei vocês, mas eu tive uma oportunidade uma vez de estar em um determinado país e poder ver uma abelha. Sabe aquelas abelhas que a gente vê em desenho animado, das crianças? Que ela parece que é mais gordinha, meio alaranjada. E eu sempre vejo a abelha brasileira, aquela pequenininha, que também tinha nesse local também. Como eu aqui no Rio de Janeiro, a abelha que eu mais vejo é essas abelhas assim, né? Aquelas abelhas mais comuns, que a gente não vê igual nos desenhos animados, essas são as que a gente mais vê. E eu não sou de morar em fazenda, nem em sítio, pode ser que quem mora em fazenda e sítio vá ver esse tipo de abelha que eu vou descrever. E aí eu estava num determinado país e nós fomos visitar uma região que tinha um lago e tinha muita vegetação. E eu achei incrível que naquele local ali tinha justamente essas abelhas que eu só vi em desenho animado. Né? Essas abelhas que são mais barrigudinhas, né? E a cabeça grandinha e é mais barrigudinha, e você vê bonitinho, sabe? A listra da cor preta e laranja, ou preta e amarela, né? E ela não é tão pequenininha quanto essas que eu estou acostumada de ver aqui no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito encantada e eu tirei uma foto daquela abelha, sabe? E eu guardei essa foto. Pena que eu não estou compartilhando com os irmãos, mas eu achei muito interessante e foi difícil, porque eu tenho pavor de abelha, porque eu sou alérgica, mas eu queria, ao mesmo tempo, tirar a foto daquela abelha, porque eu nunca tinha visto, eu tinha visto no desenho animado. E o detalhe, porque quando você tira a foto, você consegue depois ficar vendo os detalhes, né? Como é bonito isso, sabe? E esse detalhe lindo desse pequeno inseto, animal, né? Que nos traz o mel, que traz um sustento para mim e para você, e traz alimento para mim e para você. Deus me deu a responsabilidade de cuidar da abelha, ou cuidar de ter locais para que a abelha possa produzir o seu mel, né? E a gente sabe que existem pessoas que trabalham com isso, porque Deus deu sabedoria para mim e para você. A mim e a você tem dado esta responsabilidade de cuidar das coisas que Ele criou. E é interessante isso. Por quê? Porque esse cuidado, ele precisa ser com sabedoria, no sentido de estarmos sobre a graça de Deus, sabe? Ah, Simone, mas a gente tem tantas ONGs que cuidam, que se preocupam. Sim, a gente tem, né? E tem que ter mesmo, mas eu fico pensando, às vezes, como é a minha atitude, sua atitude, como os filhos de Deus, como servos do Senhor, pessoas que são redimidas, pessoas que são justificadas pelo sangue de Cristo, e como tem sido a minha atitude diante de todo esse universo. A gente ouve falar da sustentabilidade, a gente ouve falar de que a gente não pode, o lixo tem que ser separado, lixo orgânico, separado do plástico, lixo, o metal, o alumínio, o vidro, e a gente sabe quantos de nós não temos essa preocupação de, pelo menos, descartar o lixo corretamente. A sabedoria que Deus deu a mim e a você. E a palavra de Deus vai dizer, e nós temos visto isso,
né, no livro de Tiago, que aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus, que Ele dá a todos. E eu fico pensando no quanto que nós, que deveríamos ser as primeiras pessoas a estarmos defendendo algumas situações, preservando e cuidando da natureza, e às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente ignora, joga um papel no chão, a gente não faz uma reciclagem correta. O nosso país, às vezes, é difícil fazer isso, mas existem alguns pontos aqui no Rio de Janeiro que você pode levar para reciclagem. Alguns lugares no Rio de Janeiro que tem um caminhão que vai pegar a reciclagem correta. Tá? Isso é dever meu e seu. Porque Deus, Ele vai dar a mim e a você, na criação, Ele vai dar a mim e a você a responsabilidade para cuidar de todas as coisas. E essa sabedoria, se você não tem ou se eu não tenho, ou como fazer isso, peça a Deus, porque Ele realmente dá a todos. E a gente esquece disso, sabe? A gente, às vezes, realmente é negligente nisso. Tanto eu quanto você, esquece. Mas no lugar onde eu moro não tem lixeira, só tem aquela lixeira laranja. Eu tô na rua, vou ficar perdendo meu tempo de esperar achar um lixo para jogar uma casca de banana, ou jogar um saco plástico, né? Porque é o que acontece. Folha de ofício. A gente está num mundo muito virtual, em que as pessoas, às vezes, imprimem as coisas e depois joga fora. Para que você vai imprimir se você pode manter na nuvem determinados arquivos ou ter arquivado no seu pendrive ou na memória do seu computador determinados textos ou artigos em PDF? Para que você vai imprimir? E quando que às vezes a gente tem assim algumas impressões saem erradas, né? Que tem essas falhas, e a pessoa vai e joga fora e não utiliza aquilo como uma folha para rascunho. Isso são formas, porque a gente sabe que de onde vem o papel. E a vegetação tem tido muitas queimadas, muito desmatamento irregular no Brasil e no mundo. Então, se eu e você podemos agir de forma diferente, vamos agir de forma diferente, com a sabedoria que o Senhor tem dado a mim e a você. O último tópico, ele é o que vai falar que você tem que... Porque Deus criou todas as coisas, nesse seu sustento, no seu poder, na sua autoridade, no seu devido lugar para cada coisa, na sua ordem que cada coisa tem. Vai dizer que o Criador fez tudo para a sua glória. Vários textos no Novo e no Velho Testamento dizem, chama a mim, a você, para glorificar e exaltar a Deus. São vários textos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Salmos é um. Salmos é um em que vários momentos dizem louvai, bendizei, engrandecei, bendiga o seu santo nome, rendei graças ao Senhor. São textos, são palavras que eu tiro de Salmos. Muito aqui perto de mim. Bendize a minha alma ao Senhor, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Nós somos convocados a exaltar e a glorificar o nome de Deus, assim como começou o texto do Salmo 104, que o salmista bendiz a minha alma ao Senhor. E ele vai terminar dizendo a mesma coisa, bendiz a minha alma ao Senhor. Por quê? Nós somos chamados para glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus. Paulo vai dizer, né? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. A criação louva e exalta a Deus. Eu falei isso, né? Aqui no texto de Salmo existem alguns versículos, acho que é mais para o final, nesse momento, em que fala das estrelas, fala dos astros, e vai falando das coisas que vão louvando e exaltando o nome do Senhor. Porque a natureza, por si só, manifesta a glória de Deus. A natureza, por si só, revela a grandiosidade de Deus. Mas eu e você, como servos, como criaturas, né? Aquilo que no Salmo 8, e eu vou ler esse Salmo 8 para a gente poder entrar na aplicabilidade. O Salmo 8, ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes os céus a tua majestade, da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitastes força por causa dos teus adversários.
para fazeres emudecer o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que te lembres dele, e o filho do homem que o visites. Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tu lhe pusestes ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. É o salmista glorificando e exaltando a Deus, porque ele criou, o que ele criou, e é que o salmista aqui, mais uma vez, ele vai elencar não só a natureza, mas a criação do homem, né, como algo que foi como eu posso dizer, não vou dizer, como se fosse o fim, né, o primórdio, a beleza, a coroa da criação, nesse sentido, porque preparou tudo para que quando o homem estivesse aonde habitar, tivesse o que se sustentar. Então, para mim e para você, o final de Salmos 104 nos convoca mais uma vez a exaltar e bendizer o nome do Senhor. Então, para mim e para você, nosso dever é sempre de estar louvando e exaltando ao Senhor. Então, queridos, para a gente estar finalizando, ao contemplar a criação, reconheça o seu Criador e agradeça. Sabe? Eu sei que, ultimamente, e a vida que nós temos de estresse, a agitação do nosso dia a dia, às vezes faz com que a gente só fique olhando assim, sabe? Numa perspectiva. Por isso que eu falei que quando eu faço questão de acordar e ver como está o dia, eu faço questão de olhar a natureza, porque ela faz com que eu levante os meus olhos. Ela faz com que eu não fique só numa perspectiva de vida, de olhar, porque senão eu não consigo olhar as outras coisas. E a vida, ela é agitada, a vida tem algumas cobranças, e atualmente a pandemia, ela trouxe N problemas emocionais, e a gente precisa mudar muito, às vezes, o nosso foco. E não tem o melhor caminho de você não olhar para o céu e engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Esse é um dos melhores caminhos. Contemple a criação. Reconheça Deus e agradeça porque você tem o sol que aquece, porque você tem a chuva que rega, agradece porque você tem o horário para você dormir, porque a noite foi feita para mim e para você dormir, nós não fomos feitos para passar a noite acordado. Fazemos algumas coisas à noite acordado por questões de trabalho, mas isso não pode ser constantemente. Existem leis trabalhistas para isso, porque fomos criados para dormir. Existe organicamente no nosso corpo hormônios, a produção que faz que quando começa a escurecer, me chama para querer começar a dormir e aquele despertar que eu tenho tanto ao longo do dia, isso já vai diminuindo à noite. A não ser que você tome um produto, um químico, um café, que você vai ficar acordado, né? Então, agradeça a Deus porque Ele fez as coisas funcionalmente falando. Como cristãos, com uma mente renovada, exalte e glorifique ao Criador em todos os dias da sua vida. Como cristãos, com uma mente renovada, porque Paulo vai falar, né? Lá em Romanos 12, e eu gosto desse texto de Romanos 12, gosto muito desse texto. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como cristãos, como uma mente renovada, exalte e glorifique ao Criador todos os dias da sua vida. Porque nós somos para isso. Para o louvor e glória do Senhor. Fale sobre a criação de Deus aos seus familiares e amigos em tempo oportuno. Não omita esta verdade. Não perca a oportunidade de mostrar o quão belo é o que Deus fez para mim e para você. Isso um dia vai deixar de existir. Vão vir os novos céus e uma nova terra. E eu fico imaginando, às vezes, se o que eu olho é tão bonito, se o que eu olho já sabe, eu consigo engrandecer e agradecer a Deus, eu fico imaginando como vai ser esses novos céus e essa nova terra. Porque se o que tem agora, por conta do pecado, tem sofrido tanto, imagina aquilo que Deus vai trazer para mim e para você. Mas no momento, para hoje, nós precisamos sim, não nos omitirmos de falar de que Deus criou, e que criou do nada,
e foi criando pela sua palavra, pela sua autoridade, e que as coisas tinham uma função, não foi uma desordem, e que não foi que porque evoluiu para isso, evoluiu para aquilo, houve uma ordem funcional nas coisas. É funcional para mim e para você. E a gente não pode se omitir de falar o que é a verdade. E eu não estou falando para entrar em conflito, mas eu estou falando para não se omitir, porque a mim e a você é dada a responsabilidade não só de cuidar, mas de glorificar e de mostrar que quem criou todas as coisas, o porquê ele criou todas as coisas. E a gente, como servos do Senhor, como cristãos, não podemos deixar de falar isso. Paulo vai falar, se eu não me engano, eu não sei se eu consegui anotar isso, eu anotei. E eu vou ler. Efésios 5, 19 e 20. É um texto que eu gosto, eu quero terminar também com esse texto, né? Além do Salmos 8 que eu li, Efésios 5, 19 e 20, Paulo vai dizer assim, ó, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele começa um outro tópico, fala sobre a sujeição. Então, vou parar por aqui. Por quê? Porque é louvar e exaltar a Deus, engrandecer o nome do Senhor Deus, como Ele, o Criador de todas as coisas, o Criador que sustenta, o Criador que tem função naquilo que criou, foi funcional, eu tenho a árvore, ou eu tenho o alimento da árvore por isso, eu tenho a vegetação por conta disso, eu tenho o sol para o dia, eu tenho a lua para a noite, eu tenho as estações do ano, tudo tem uma ordem funcional, com todo um cuidado que Deus fez tanto para mim quanto para você. Então, Ele criou todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele. E a mim e a você cabe a responsabilidade de cuidar, cabe a responsabilidade de reconhecer, a responsabilidade de proclamar essa grandeza da criação de Deus. Então, o meu desejo é que nós possamos, sabe, não esquecer de todos os dias agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim, que Ele nos deu. Nesse momento nós temos a Terra, nesse momento nós habitamos num planeta com N dificuldades, mas que Deus deu a mim e para você a sabedoria de lidar com todas essas dificuldades e cuidar daquilo que Ele criou. Então, querida, se você nunca parou para pensar nisso, na sua responsabilidade que você tem que ter, na reciclagem, nos materiais que você tem que chegam em suas mãos, alguns materiais vêm da árvore, né? A gente tem mesas que são feitas de madeira e às vezes as pessoas não têm cuidado com aquilo dali, né? E eu não estou falando de você venerar, eu estou falando de você cuidar, porque é a minha responsabilidade, porque Deus criou com um propósito todas as coisas e viu Deus que era tudo bom. Que Deus possa estar nos abençoando, que o Espírito Santo possa estar completando o estudo da sua palavra nessa manhã. Eu agradeço a participação dos irmãos, espero que os irmãos possam ter aprendido, né? E, como eu falei, não se esgota, é um assunto muito grande. Eu não entrei nos assuntos que tem sobre tipos de teorias de criação, não é o meu foco. O meu foco foi falar do Deus que criou todas as coisas e que esse Deus que criou todas as coisas, com todo o seu cuidado, me dá o sustento, tem um propósito e também me dá um papel e uma responsabilidade. Esse era meu objetivo, para que vocês pudessem compreender. Deus criador, sustentador. Oremos. Pai, na sua presença nós estamos, te agradecemos pelo estudo da tua palavra, pela sua graça, pela sua misericórdia nas nossas vidas, que o teu Espírito Santo possa estar completando, Senhor Deus, aquilo que não foi falado, Senhor Deus, que possa estar alcançando corações nesta manhã, Senhor Deus, abençoando vidas, abençoando famílias, Senhor Deus. Essa é a minha oração, Senhor Deus. Agora, aos que vão estar no culto, adorando, Senhor Deus, recebe a nossa adoração. Aos que estão em casa, Senhor Deus, cultuando a Ti, Senhor Deus, recebe a sua adoração. Visita, Senhor Deus, trazendo força, vigor aos que estão cansados, aos que estão abatidos, Senhor Deus. E que não possamos esquecer que o Senhor cuida de nós. Como diz o hino, Deus cuida de mim. Deus sempre cuidou, porque Deus preparou tudo para que nós pudéssemos estar vivendo da melhor forma possível. Infelizmente, o pecado, ele tem consequências de nos afastar, mas ainda assim, na sua graça e sua misericórdia, nós temos o sustento, nós temos o mantimento, nós temos água, nós temos ar para respirar, e nós te agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.